A gente tem, nas organizações marxistas-leninistas, a gente tem muito forte a ideia da solidariedade da classe trabalhadora. Sim. Então, sempre quando a gente entende que existe um problema, que é o problema da classe trabalhadora de uma população, a gente entende que a classe trabalhadora de cada um dos países que entendem que isso é um problema, precisa se posicionar. Isso é uma coisa que a gente recebe muito comentário, do tipo, mas tem tanto problema no Brasil e vocês aí falando da Palestina. Sim, a gente está falando da Palestina, a gente fala da Palestina e a gente vai continuar falando da Palestina primeiro, porque são pessoas que estão sendo mortas todos os dias e eu olhar para o problema do outro não impede de eu olhar para o problema no meu quintal também. Claro. Minha indignação não é seletiva. E, segundo lugar, a gente entende que quando há pressão da classe trabalhadora, há mobilização dos governos que são pautados por aquela classe trabalhadora. Então, a gente tem esse dado de que a maior parte da população brasileira ela é contra o que está sendo feito pelo Estado de Israel, ou a própria existência do Estado de Israel, que, enfim, é o caso de muitos, meu, inclusive. A gente precisa entender que o próximo passo é a gente se mobilizar em relação a isso. É a gente entender que o povo mobiliza o país. Sim. Se a gente entende que é um problema o que está acontecendo, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa falar sobre, a gente precisa parar de ter medo de se posicionar. Porque se a gente tem medo, eles não vão ter. Sim. A mídia dos Estados Unidos vai continuar falando que é o Hamas malvadão. Então, a gente tendo essa consciência, o próximo passo é a gente ter a consciência da nossa responsabilidade em relação a isso. Sim. E cobrar o governo, cobrar o Itamaraty também. Né? Exato. A gente passou em São Paulo, eu ia falar aqui em São Paulo, estamos em São Paulo. A gente passou em São Paulo por uma vigília de 24 horas para exigir do governo o fim das relações com o Estado de Israel. Que é o mínimo que já deveria ter acontecido, porque o próprio presidente já reconheceu que o que está acontecendo lá é um genocídio. Sim. Como que você mantém relações comerciais com o Estado de Israel? E aí, quando você vai olhar para quais são as relações comerciais com o Estado de Israel, a gente exporta petróleo, mas assim, bruto. O que mais vai ter é gente querendo comprar petróleo. Sim. A gente importa armas. O que a gente mais importa de Israel, e a gente importa de Israel mais do que a gente exporta em termos financeiros, é arma. E para que essas armas estão sendo usadas? Elas estão sendo usadas para matar a nossa população. Sim. Então, a gente lutar pela soberania de Israel, a gente lutar pela... Desfile público e exibição dessas armas. Né? Exato. E, assim, de forma doentia. Política. Mostrando, assim, é de Israel. A gente está aqui porque a gente está apoiando Israel. O Ian fez uma live, hoje falando disso. Foi literalmente hoje mais cedo. Mostrando essa questão de como o governo de São Paulo, enfim... acho que a própria Rota, se eu não me engano, né? Ela exibe como se fosse um troféu. Essa parceria, essa colaboração. Sim. Quase uma collab, tipo, vamos fazer um negocinho juntas aí. Com o governo de Israel. E é uma colaboração militar. Sim. Enquanto lá eles estão praticando o que eles aprendem juntos contra a população palestina, aqui isso é praticado contra a população pobre, da quebrada. E aí, existe toda uma outra questão de... são populações indesejadas. Os palestinos são os indesejados ali naquela região pelos israelenses. Aqui, os indesejados somos nós. Sim. Tipo, é a galera que trabalha e que tá tentando sobreviver nesse mundo caótico. Então, a gente falar sobre isso é importante porque a gente precisa começar a olhar para isso como uma questão que não é separada da nossa realidade. Sim. É literalmente a mesma arma que tá matando a galera lá e tá matando a galera aqui. Sim. Então, aqui a gente ainda tem uma liberdade pra gente se posicionar em relação a isso e usar esse espaço para cobrar do governo que rompa esse tipo de relação. E demonstra um tanto a nossa condição de periferia global do capitalismo, esse negócio da gente exportar petróleo bruto para poder que lá eles refinem esse petróleo, e esse mesmo petróleo vai ser utilizado para tacar bomba na Palestina. Está intimamente relacionado a essa nossa condição de periferia do capitalismo, né? Posso passar um dado de exportação brasileira? Por favor. Israel e tal? Nós temos defendido há mais tempo essa ruptura, não só nosso FEPAL, mas toda a solidariedade, e foi citado aqui, e é verdade isso, é muito verdade. Mas a gente tem buscado trabalhar com dados oficiais do governo para as relações comerciais com Israel.
para demonstrar que as relações com Israel são inúteis para o Brasil. Sim. E são prejudiciais ao Brasil. Então, no ano passado, apenas 0,2% das nossas exportações tiveram como destino Israel. Quer dizer, isso é pífio. Nós podemos redirecionar isso com gente louca para comprar nossas coisas tranquilamente. BRICS está aí. Detalhe, eles deram um déficit para nós de 425 milhões de dólares e 700 mil. Ano passado. Isso é recorrente há 9 anos, 10 anos. A gente vem acompanhando a balança. Em alguns anos, o déficit chegou a ser perto de 1 bilhão de dólares. E um detalhe curioso, isso para o ano passado, tá? E aí tem um dado que a gente diverge um pouco das posições que têm sido colocadas. Nós importamos desses caipiras, com todo respeito aos caipiras, mas dessa jacuzada de Israel, 34% do que nós importamos deles foi adubo e fertilizante. Isso, a Petrobras, se ela ativar uma unidade dela em algum lugar do interior do país, produz isso aqui. Detalhe importante é que eles estão agora num esforço para exportar armas porque a indústria bélica deles é ineficaz. Primeiro porque vive de licenças e tal, esse papo furado que eles são tecnológicos, é tudo papo furado e tal. Mas segundo, eles são um país muito pequeno e por mais que eles vivam em guerra ali, isso não sustenta uma indústria bélica, então precisa exportar. E para o continente inteiro aqui, eles por enquanto o continente aqui inteirinho do Canadá, Terra do Fogo, compra apenas 1% dos quase 14 bilhões e 800 milhões de dólares de exportação de armas deles do último balanço. Sim. Anualizado. Tá? Inclusive os Estados Unidos, a maior parte das exportações e demais relações comerciais deles são com a Europa ainda. E neste ano, já que nós estamos aqui falando vamos pegar esse ano 6 meses, para ver que a coisa é ruim mesmo, eles não ajudam a gente. Eles agora, nesses 6 meses, também 0,2% apenas de déficit, de exportação nossa para eles. E com um detalhe, em apenas 6 meses, o nosso déficit com eles já é de 373 milhões e 700 mil dólares. Isso pode chegar, portanto, de novo aos perto de 800 milhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares. O quanto isso toma de emprego nosso? Sim. O quanto isso deprecia. E mais uma vez, os campeões da tecnologia estão exportando para nós adubos e fertilizantes em quase 35%. Aviônica, que são contratos antigos, outras coisas mais, outras quinquilharias, dá 12%, 13%. Então nós não precisamos deles, economicamente. Eles nos dão prejuízo. E moralmente nós não podemos estar com eles. Nós não podemos estar com um país que comete genocídio. Ou por acaso nós estaríamos normalmente com a Alemanha nazista. Uhum. Mas é importante sempre destacar, além de todo o problema de direito internacional, genocídio, apartheid, toda essa imoralidade e ilegalidade de manter relações com esse Estado, e à luz da legalidade interna, que é o artigo 4º da Constituição Brasileira, que disciplina os princípios orientadores da nossa política externa, e mais o acatamento das resoluções da ONU, dentre elas, portanto, o Brasil deve acatar 273/3, de 11 de maio de 49, que admite Israel como Estado-membro, com as cláusulas condicionantes expressas, é o único Estado nessa condição, de cláusulas condicionantes, de a 181, resolução 181, e a 194, que é do retorno dos refugiados, e não cumpriu até hoje, portanto está ilegal na ONU. O Brasil tem condições legais, sob todos os aspectos possíveis de romper, e economicamente tem razões que até a Fiesp diria, olha, não dá. Tem embasamento em todos os campos de análise que a gente quiser analisar. Essa xícara aqui vai responder, rompe, Lula. Sim. Menos a perspectiva política, né? Que é... Menos a Conib e um ou outro... Mas isso daí também já está. Sim. Hoje no Congresso você não pega os vendilhões do templo lá tagarelando Israel. Sim. Já daquele jeitão. Sim, perfeito.